Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Emília. Boa noite, Fernando. Vamos hoje dar continuidade aí ao nosso programa. A gente vai passar a discutir, dentro da nossa disciplina de raciocínio clínico, a partir de um caso clínico 2. Né? A gente discutiu o caso clínico 1, e agora a gente vai para o caso clínico 2, onde outras patologias, né, vão ser colocadas ali como opção diagnóstica, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas patologias, sobre a conduta, né, como é que se dá o raciocínio clínico. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Vocês estão vendo o slide? Estamos sim. Então, esse é o caso clínico número 2, né? Um paciente de 54 anos, casado, pardo, motorista de caminhão, natural de Volta Redonda, trazido pela filha com uma queixa de desmaio e dormência nos pés. História da doença atual: deu entrada no pronto-socorro com sonolência e confusão mental, iniciada há 1 hora. A filha refere que encontrou o pai desacordado em casa e que antes havia escutado um grito e correu para a casa do pai, que é nos fundos da sua casa. Em poucos minutos, a filha conseguiu acordá-lo, mas este estava sonolento e, por isso, o trouxe ao hospital. Houve mordedura de língua, liberação esfincteriana no momento do episódio, posteriormente cefaleia e mialgia. A filha relata que o paciente informou estar apresentando há pelo menos 3 dias dor epigástrica acompanhada de evacuações enegrecidas, de consistência pastosa e odor muito forte. Refere, desde então, tonteiras e sudorese diárias, principalmente após as evacuações. Encontra-se inapetente, referindo cansaço aos mínimos esforços desde então. Nega episódio semelhante anteriormente. Iria ao médico esta semana, quando tudo isso aconteceu, pois há aproximadamente 6 meses vem apresentando parestesia e dor em queimação, principalmente nos pés. Refere que por muitas vezes o chinelo sai do pé sem que ele perceba, que durante a noite, quando vai dormir, a piora da dor, onde o próprio contato com o lençol no pé desencadeia o processo álgico. Apresenta lesão ulcerada em pé direito, que surgiu há cerca de 2 meses e não quer cicatrizar. Vem emagrecendo há cerca de 7 meses, não sabendo precisar quantos quilos ele perdeu. Urina muito durante o dia, com grande volume urinário, esteve internada há 10 meses devido a AVC isquêmico, apresentando desde então hemiparesia à esquerda. HPP, hipertensão arterial sistêmica, usa captopril e hidroclorotiazida, diabetes mellitus, usa metformina, fibrilação atrial, usa amiodarona. Em uso de aspirina, 100 mg, 2 comprimidos após o almoço, e simvastatina, 20 mg, 1 comprimido após o jantar. Apendicectomia na infância e traumatismo. História familiar: pai e tio diabético, com passado de AVC, mãe falecida de neoplasia de cólon aos 63 anos de idade, avó materna falecida por tumor cerebral aos 60 anos, sem história familiar para epilepsias, 2 irmãos saudáveis, 2 filhas saudáveis. Social, história social: tabagista, 20 maços ano, etilista diário de bebidas fermentadas e destiladas. Nega uso de drogas ilícitas, morador em área rural, católico não praticante, estudou até a 4ª série. Exame físico: confuso, taquipneico, desidratado, hipocorado, desvio da comissura labial para a direita, pressão arterial 100/60, milímetros de Hg, frequência cardíaca 105, respiratória 23, incursão respiratória por minuto, temperatura 36,8 graus Celsius. Ritmo cardíaco irregular, com fibrilação atrial, MV audível bilateralmente, sem ruídos adventícios, abdômen globoso peristáltico, presença de cicatriz cirúrgica em fossa ilíaca direita, circulação colateral discreta, apenas com recanalização da veia umbilical. Dolorosa palpação superficial e profunda em região epigástrica, fígado palpável no rebordo costal direito, com borda romba, algo endurecida. Traube ocupado apenas lateralmente. Toque retal com fezes negras, em dedo de luva, catalase positiva. Exame neurológico mini-mental: 18/30, marcha hemiparética ceifante à esquerda, sinal de Romberg sem latência, força HO3 no dimídio esquerdo, espasticidade à esquerda, membro superior esquerdo maior que membro inferior esquerdo,
eudiadococinesia, hiperreflexia bicipital e patelar, à esquerda, arreflexia equilibrolateral, sinal de Babinski à esquerda, hipoestesia, hipopalestesia simétrica distal nos membros inferiores, paralisia facial do tipo central à esquerda. Esse caso clínico, a gente pode extrair, né, uma série de patologias aí que a gente vai poder discutir, né? Problemas médicos podem ser discutidos a partir do caso clínico, todos esses, né? A gente já discutiu no outro caso clínico bastante a conduta em relação ao diabetes, né? Não vamos discutir nesse caso clínico agora. Essas outras patologias todas, a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas, né? E vamos começar hoje abordando 3 tópicos, que seria a doença hepática crônica, a hemorragia digestiva e a instabilidade hemodinâmica ao choque. Então, eu vou mostrar para vocês agora, falar um pouquinho sobre a doença hepática crônica. Está aqui. O nosso doente, se a gente olhar a história lá, ele tem lá sinalizado isso aí, o etilista diário de bebidas fermentadas e destilada. Então, existe a possibilidade de doença hepática crônica, né, relacionada ali ao etilismo, né? Quais são as principais funções do fígado no nosso organismo? São várias, né? Em relação ao metabolismo de nutrientes, a inativação de substâncias tóxicas, né? Síntese de proteínas plasmáticas e também um papel na imunidade através das células de Kupffer. Aqui nós temos várias etiologias de cirrose, as mais comuns, né? Vejam ali que, em relação à doença hepática crônica, a cirrose, a principal causa se coloca ali em relação às hepatites virais, B e C, né? O álcool também com um percentual significativo. Existem as outras causas também, como a doença hepática gordurosa não alcoólica, né? O fígado gorduroso não alcoólico, causando a doença hepática crônica. Então, várias possibilidades se colocam, a gente vai direcionar mais para a etiologia relacionada ao álcool, né? O que ocorre a nível parenquimatoso na cirrose, né? Eu tenho ali uma destruição da arquitetura, eu tenho depósito por conta do insulto, né? Relacionado, no caso, ao álcool, né? Eu teria depósito de células de colágeno e isso altera a arquitetura hepática, leva a fibrose hepática, e essa fibrose hepática determina também o que a gente chama de hipertensão porta, né? Então, aqui eu tenho a estrutura anatômica do fígado, né? A veia porta ali, a veia cava. Eu tenho aqui a estrutura do hepatócito, do canalículo biliar. Aqui uma outra imagem também se referindo ao canalículo biliar. Vocês, na aula na disciplina de gastroenterologia, vocês vão ver isso com mais detalhe. Aqui um hepatócito, com todos os seus relacionamentos ali, o sinusoide hepático, né? E aí a gente tem aqui um fígado normal, um slide com um fígado normal, o espaço subendotelial, e a gente tem o que a gente chama ali de células quiescentes estreladas. E tem ali o espaço do sinusoide, né? Que separa ali para a superfície do hepatócito. Quando a gente tem a fibrose hepática, nós temos a ativação dessas células quiescentes estreladas, isso faz com que elas acumulem matriz extracelular, depósito de colágeno, e as células hepatócitos perdem a microvilosidade. Isso altera a arquitetura do fígado, causando a fibrose. A fibrose hepática é um componente da cirrose hepática. Além disso, como eu já comentei, você tem também a hipertensão porta, né? Com a formação de shunts, né? Da circulação esplâncnica, ali da hipertensão porta para a circulação sistêmica. Aqui mais slides, eu vou passar rapidamente, porque isso poderíamos ver com mais detalhes, e como que eu reconheço clinicamente o paciente com cirrose.
ali na beira do leito. Eu posso encontrar o que a gente chama de estigma de doença hepática, né? Quais são? Né? O doente pode estar em coma, sem sinais de localização, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre a encefalopatia hepática. Esses doentes, quando a gente examina, as pupilas estão isocóricas, fotorreagentes, tem hiporreflexia profunda, ausência de sinais de irritação meníngea. Eu posso encontrar anemia, icterícia, a descompensação hidrópica, o acúmulo de líquido, edema de face em membros superiores, membros inferiores, a ascite, né, com circulação colateral no abdômen, tudo isso na beira do leito eu posso reconhecer um fígado palpável, algo endurecido no reboto costal direito, um trauma obscuro, nosso doente tinha isso no exame físico, né, a presença de ginecomastia, eritema palmar, rarefação dos pelos, estenojectasia, tudo isso podem ser considerados estigmas de doença hepática e colaboram ali para o diagnóstico de doença hepática crônica e hálito sugestivo também de fetos hepático. Que exames podem sugerir a possibilidade de doença hepática crônica? Também são vários, bilirrubinas elevadas, transaminases, fosfatase, gama-GT, o INR alargado, né, o tempo de atividade protrombina alargado por conta do comprometimento da síntese dos precursores da protrombina, que são sintetizadas a nível hepático, albumina baixa, hipoalbuminemia, por conta da hipertensão porta, eu posso ter varizes esofágianas, e isso ser visto numa endoscopia, e essas varizes esofágianas podem sangrar, causar hemorragia digestiva, vou falar isso daqui a pouco, quando a gente falar de coma hepático e também de hemorragia digestiva. Eu posso ter na imagem também fígado diminuído, micronodular, textura heterogênea, um Doppler com hipertensão portal, uma elastografia vista por um ultrassom mostrando ali infiltração gordurosa, alteração do tecido, né? Teste sorológico para predição ou específico para a possibilidade de fibrose, biópsia hepática em alguns casos necessários para poder esclarecer a etiologia da doença hepática crônica. Quais são as complicações da doença hepática crônica que podem ocorrer nesse modelo de doente, né? Complicações específicas, né? Hipertensão portal, encefalopatia hepática, síndrome hepatorrenal, peritonite bacteriana espontânea, disfunção sintética hepática, distúrbio de coagulação, maior risco de infecções, está explicado ali por que isso pode ocorrer. A gente vai falar um pouquinho com mais detalhes sobre a encefalopatia hepática, né? E o carcinoma hepatocelular também, que está relacionado aí à doença hepática crônica, principalmente a cirrose hepática de origem viral, uma chance maior de doença hepática crônica, de carcinoma hepatocelular. Qual a patogênese da encefalopatia hepática? Existem vários trabalhos que abordam esse tema, né? O que a gente vai destacar mais é o acúmulo de amônia, a hiperamoniemia, que contribui para o quadro neurológico, levando ao coma hepático, né? Aqui a gente tem trabalhos que falam de várias possibilidades que podem contribuir para a encefalopatia hepática. Aqui eu tenho uma situação de normalidade, onde, a nível intestinal, existe, por conta do metabolismo proteico, com a ação de bactérias colônicas e enzimas da mucosa do intestino, você tem a geração de amônia, né, como produto do metabolismo proteico. Essa amônia entra na circulação portal, né, chega ao fígado, e ali no fígado, no ciclo da ureia, gera a ureia. Então, a amônia, dentro do fígado, tem o ciclo da ureia e gera a ureia é eliminada pelos rins. Então, esse é o caminho da amônia, né? Quando eu tenho a doença hepática crônica, eu tenho esse comprometimento, né, do fígado por conta da hipertensão portal e por conta da destruição dos hepatócitos. Isso faz com que ocorram shunts portosistêmicos, e aí essa amônia não é metabolizada, não gera ureia e entra na circulação sistêmica. Quando ela entra na circulação sistêmica, ela acaba comprometendo a função neuronal, a neurotransmissão, levando a um quadro neurológico que a gente chama de encefalopatia hepática. Então, isso está relacionado à patogênese da encefalopatia hepática, esse caminho aí da hiperamoniemia chegando ao sistema nervoso central, né? Existem outros mecanismos que estão listados aqui, né?
que não são os mais importantes, também podem colaborar para a encefalopatia hepática. Aqui um outro trabalho falando de vários fatores que podem contribuir para a encefalopatia hepática. E nós temos os níveis ou estágios da encefalopatia hepática. Existe uma escalinha de Westhaven, onde é graduado ali de 0 até 4, um doente que pode estar apenas com pequenos sinais, né, neurológicos, detectados apenas em testes psicométricos, né, neuropsicométricos, até o doente em coma, reflexia, apresentado de celebração, que é o coma hepático, né? E nós vamos fazer o diagnóstico e tratar. Qual é a conduta na encefalopatia hepática? Primeira atitude, ofereça o suporte necessário, faça o diagnóstico diferencial, procure evidências de doença hepática clínica e laboratorial, que foi o que eu acabei de falar. Mostrar para vocês ali, tanto a parte clínica quanto o laboratório sugestivo de doença hepática crônica. Diagnóstico diferencial da encefalopatia hepática, outras causas de coma, nós vamos procurar, né? Muitas vezes será necessário o exame de imagem para descartar patologias estruturais do sistema nervoso central, né? Segunda atitude, identifique o fator desencadeante, trate. Avalie a possibilidade de progressão da doença ou a presença até de neoplasia, como carcinoma hepatocelular. Muitas vezes, o que descompensa esse doente é, por exemplo, a hemorragia digestiva, por exemplo, a infecção. Então, é a segunda atitude. Aqui tem várias causas que podem descompensar, né, como fator precipitante e causar a encefalopatia hepática. Então, chama a atenção de vocês, principalmente a hemorragia digestiva e as infecções, né? E a terceira atitude, observe a resposta ao uso de drogas para tratamento da encefalopatia hepática. Aqui eu enfatizo para vocês que a gente vai falar principalmente de 2 drogas que a gente pode utilizar para tratar a encefalopatia hepática. A lactulona, que é um sacarídeo, um disacarídeo, que altera o pH do cólon, modificando o pH colônico, e com isso diminui a população de bactérias produtoras de urease, e com isso diminui o nível de amônia. Também tem o efeito de aumentar a motilidade intestinal, fazer com que o doente tenha um número maior de evacuações. Então, número maior de evacuações e alteração do pH colônico, diminuindo o número de bactérias produtoras de urease, faz com que a lactulona, o disacarídeo, a gente utilize para tratamento da encefalopatia hepática, diminuindo os níveis de amônia. E a outra droga é o metronidazol, que é um antimicrobiano que também atua nessa população, nessa microbiota ali a nível colônico, diminuindo a população de bactérias a nível de cólon e, consequentemente, diminuindo a produção de amônia, melhorando a hiperamonemia e usando para tratamento da encefalopatia hepática. Aqui são várias drogas que podem ser utilizadas, né? Eu falei da lactulona e falei do metronidazol. Existem outras opções também, né? Por exemplo, a rifamina é uma das drogas que pode ser utilizada, também com um papel ali a nível da luz intestinal. Aqui como funciona a lactulona, como funciona o metronidazol. Muito bem. Eu posso ter também o doente que a gente chama de falência hepática aguda, causada por exemplo, uma hepatite viral. Esse doente é um doente que também evolui em coma hepático. Eu posso ter uma falência hepática aguda, né, que também leva à encefalopatia hepática, causada por intoxicação. E dentre as drogas que podem causar falência hepática aguda, chama a atenção do acetaminofém. Doses elevadas de acetaminofém, superiores, por exemplo, a 2 gramas, associadas ao uso de álcool. É a principal causa de falência hepática aguda no mundo, né? Hepatite fulminante, falência hepática aguda, por conta dessa associação de álcool e acetaminofém. E falei também das hepatites virais. Esses doentes com falência hepática aguda, muitas vezes os suportes são oferecidos, existe um grande edema cerebral, o doente tem uma evolução ruim, e a solução para esses doentes é transplante hepático. Eles entram lá na frente da fila do transplante hepático e são submetidos ao transplante hepático.
Então, falamos um pouco sobre a doença hepática crônica. Falta falar sobre hemorragia digestiva e choque. Alguma pergunta? Até o momento, não. Tá tudo certinho. Então, vamos continuar. O outro tema para a gente explorar também é a hemorragia digestiva. Hemorragia digestiva. Deixa eu achar aqui. Cadê a hemorragia digestiva? Está aqui. A hemorragia digestiva, se a gente for lá no nosso... se a gente for lá no nosso caso clínico, né, está lá descrito, ó. 3 dias, dor epigástrica acompanhada de evacuações enegrecidas, de consistência pastosa e odor muito forte. Isso sugere a possibilidade de melena, né? Hemorragia digestiva alta. Então, a hemorragia digestiva é um dos problemas a serem discutidos ali, né? O que significa hemorragia digestiva? Perda de sangue pelo trato gastrointestinal. A manifestação clínica pode ser com enterorragia, hematêmese, melena, que é sangue digerido, ou tem que fazer diagnóstico diferencial com outras possibilidades de fezes escuras, de sangramento oriundo de via aérea, né? Na anamnese, questionar o paciente a respeito do uso de drogas que poderiam causar lesão aguda na mucosa do trato gastrointestinal, como o uso de aspirina, anti-inflamatório não esteroide, vômito de repetição, e também se o doente tem, por exemplo, doença hepática crônica, né, sinais de hipertensão portal, pode ter varizes esofágianas e sangrar por conta dessas varizes, né? Didaticamente, a gente divide em hemorragia digestiva alta ou baixa, né? Hemorragia digestiva alta é um sangramento que está proximal ao ligamento de Treitz, né? É uma patologia importante, um número grande de causa, como causa de internação, um percentual significativo de óbitos, né? O prognóstico pode ser desfavorável em hemorragia digestiva alta, o doente ressangrar e evoluir para o óbito, principalmente doentes idosos que têm comorbidades. Aqui as causas de hemorragia digestiva alta. Vejam ali que a causa principal é a úlcera péptica, né, seguida das varizes esofágianas. Existe malurivice, má formação arteriovenosa, lesão de Dieulafoy. Essa lesão de Dieulafoy é uma anormalidade ali de um vaso encontrado na endoscopia digestiva. O que a gente vai fazer com um doente com hemorragia digestiva alta? Nós vamos ressuscitar esse doente, obter um acesso venoso, fazer tipagem sanguínea, avaliar o uso de hemoderivados, avaliar a coagulação, internar, monitorar, providenciar uma endoscopia digestiva alta, que ao longo do tempo se tornou um método diagnóstico e de tratamento, né? Tratamento endoscópico da hemorragia digestiva, né? Serve para estabelecer o diagnóstico e terapia endoscópica. Aqui um slide de uma úlcera gástrica que sangrou, aqui outro slide de uma úlcera com vaso visível que precisa tratar endoscopicamente, uma úlcera com aspecto de baixo risco de ressangramento. Aqui são opções de tratamento endoscópico. Normalmente o serviço de endoscopia tem alguns itens que permitem ser utilizados para tratar endoscopicamente, como injeção de epinefrina, escleroterapia, quer dizer, o serviço de endoscopia, a ligadura com banda elástica, quer dizer, tem várias opções ali que permitem o tratamento endoscópico, né? Do ponto de vista clínico, se o doente sangrou por conta de uma úlcera péptica, eu posso utilizar drogas para tentar impedir o ressangramento. A droga que é mais utilizada são os inibidores da bomba de prótons, como o omeprazol, né? Anteriormente, a gente usava a ranitidina, inibidores do receptor H2, né? Mas hoje a gente usa inibidores de bomba de prótons que fazem com que o doente diminua ali a produção de ácido gástrico e, com isso, diminui a chance de sangramento digestivo, ressangramento digestivo. As causas mais comuns de uma gastrite erosiva, vejam ali a infecção grave, pode ser uma causa, uso abusivo de álcool, trauma, cirurgia, queimadura, lesão aguda na mucosa do trato gastroduodenal. A gente pode, nesses doentes, tentar prevenir o sangramento, doentes graves, com a dieta interal, com o uso dessas drogas, né? Se o doente sangrar, a gente vai endoscopar e tentar tratar endoscopicamente. E o doente pode também sangrar por varizes de esôfago, como eu comentei anteriormente, relacionada ali à hipertensão porta. Nesses casos, né, a gente pode
utilizar, se a gente não tem imediatamente a endoscopia, que é o que deve ser feito, né, para tratar com escleroterapia, a gente pode utilizar o chamado balão de sangue Stake Blackmore para o doente parar o sangramento no primeiro momento e depois endoscopar e ligar essas varizes ou esclerosar essas varizes. Aqui são outras formas de tratamento por conta de varizes esofágianas, né? Tem a ligadura com banda elástica, a terapia cirúrgica, um shunt espleno-renal distal, a colocação de um TIPS também, mais adiante, para diminuir a hipertensão portal e diminuir a chance de sangramento por varizes esofágianas, ou então terapia farmacológica com o octreotide ou somatostatina. Aqui um slide falando de ligadura com banda elástica de varizes esofágianas, né? Aqui um resumo do que eu acabei de falar, as várias opções que podem ser utilizadas, e se nada disso funciona, se o doente continua sangrando, só sobra o tratamento cirúrgico, né? Fatores prognósticos, se o doente é idoso, se o doente evolui com choque, se o doente tem coagulopatia, se tem comorbidades, né? Se o doente recidiva o sangramento durante a internação, naturalmente esses doentes têm uma chance maior, ou sangramentos cultuosos, tem uma chance maior de evoluir para o óbito. Sangramento digestivo baixo, né? As causas de sangramento digestivo baixo, a principal é a doença diverticular e a segunda é a angiodisplasia, né? Também vamos excluir a possibilidade de sangramento digestivo alto e investigar o trato gastrointestinal inferior através de uma colonoscopia, né? Faz-se o preparo e faz a colonoscopia. Quando não conseguimos ter o diagnóstico através da colonoscopia, podemos lançar mão de angiografia e tratar o vaso que está sangrando através de embolização, né? Por exemplo, no caso de uma angiodisplasia. E se o doente não para de sangrar, naturalmente pode ser considerado também o tratamento cirúrgico, a hemicolectomia. Aqui um slide de um sangramento angiodisplásico, ali um sangramento por doença de Crohn, aqui um sangramento de pacientes com câncer de colo. Aqui eu posso lançar mão da arteriografia ou da cintilografia com hemácias marcadas para tentar esclarecer um diagnóstico de sangramento que eu não consegui através da, por exemplo, a colonoscopia. Aqui um slide falando de uma arteriografia mostrando uma angiodisplasia de cólon, aqui uma cintilografia com hemácia marcada, também mostrando aonde houve o sangramento, e aqui uma outra opção a nível ambulatorial, com uma cápsula, onde tem uma câmerazinha de vídeo nessa cápsula e vai filmando todo o aparelho digestivo e depois, olhando esse filme feito, se diz exatamente aonde que o paciente sangrou. Tratamento cirúrgico da hemorragia digestiva, quando o sangramento não para, em pacientes idosos com alto risco de ressangramento, casos que não respondam e precisam de múltiplas hemotransfusões nas primeiras 24 horas, ou pacientes com sangramento recidivante significativo em intervalos de tempo muito pequeno. Então, isso é o que eu teria para falar de hemorragia digestiva. Vejam, quando você está cuidando do doente ali, que entrou com, por exemplo, hemorragia digestiva, tudo isso o médico tem que resolver, né? A conduta do doente no primeiro momento, o que ele vai providenciar, o que ele não vai providenciar, a quem ele vai acionar para realizar exame, se o doente precisa fazer uso de hemoderivados, não precisa, por que sangrou, qual é a conduta, se precisa chamar cirurgião, se não precisa chamar cirurgião, quer dizer, o médico que está cuidando do doente, né? Seja ali na emergência, seja dentro do setor de internação, seja dentro da UTI, ele tem que, digamos assim, ter essas informações para poder conversar com os colegas e decidir, junto com os colegas, o que vai fazer, né? Então, esse é o papel do médico, né? Que está de plantão, que vai gerenciar ali o atendimento do paciente. Alguma pergunta? A minha Para mim única está tudo pergunta, certinho. assim, minha única pergunta em relação ao diagnóstico daquele caso que você passou, porque teve tanta informação. Mas é o de propósito. Sim. Na verdade, o caso eu vou aproveitar para falar de várias patologias, entendeu? Várias patologias.
A gente olhou a história, olhou o exame físico e a gente está discutindo possibilidade diagnóstica, que é o que um clínico deve fazer, entendeu? Eu estou extraindo alguns itens ali da história, do exame físico, e aproveitando esses itens para discutir as patologias relacionadas. É isso que eu estou fazendo. Quer dizer, veja que a partir de um caso clínico eu posso discutir 10 coisas diferentes. É isso que o clínico vai fazer durante a sua vida. Naturalmente, ele não vai ficar discutindo e chegar a conclusão nenhuma, não é isso. Aqui vocês estão aprendendo, dentro da disciplina de raciocínio clínico, como que nós raciocinamos. Quer dizer, eu tenho lá um dado da história, do exame físico, o que significa, o que pode estar relacionado. É isso que eu estou fazendo com vocês, mostrando para vocês o quanto é importante um conhecimento geral para poder raciocinar e decidir o que vai fazer com o doente. Entendeu, Fernanda? Entendi, sim. É porque ele realmente estava com muita coisa. Teve desvio de comissura labial, teve dor à palpação. Aí... Mas eu entendi, sim. Muito obrigada. A intenção é expandir o conhecimento através da discussão com várias patologias. É isso. Não se preocupem em acertar o diagnóstico ali com detalhe, porque não é essa a intenção. A intenção é como que eu pego um caso clínico e eu posso, a partir dali, fazer um raciocínio sobre várias patologias. É isso que se exige de um clínico, de um bom clínico, que ele possa fazer um bom diagnóstico diferencial. Então, eu mostrei para vocês que eu posso raciocinar com doença hepática crônica, eu preciso ter informações em relação a isso, né? Eu posso raciocinar com a possibilidade de exame digestivo, eu preciso de informações em relação a isso. Quer dizer, como é que eu faço diagnóstico, qual é a conduta, qual é a abordagem. Agora a gente vai falar sobre um outro tópico, que é a possibilidade do doente ter feito sangramento digestivo, né, e evoluiu com estabilidade hemodinâmica, que é aqui choque, né? Está aqui. Nosso doente aqui. Aqui. Eu falei que o doente pode ter feito hemorragia digestiva. Hemorragia digestiva é uma causa de choque hipovolêmico, choque hemorrágico. Ali, ó, paciente admitido com hemorragia digestiva e evoluiu com choque, né? Aí, aproveitando a deixa, né? Como reconhecer o paciente chocado? Hipotensão, taquicardia, pulso com amplitude diminuída, sudorese, umidade fria, enchimento capilar lentificado, presença de cianose, agitado, violentado, pode ser sonolência, diurese diminuída. Tudo isso ali, quando eu encontro no doente, me fala a favor da possibilidade de choque, né? Eu posso olhar para o doente e encontrar ali cianose de extremidades, enchimento capilar lentificado, aqui uma definição de choque, né? Uma hipoperfusão, uma redução da perfusão tecidual intensa e generalizada, inicialmente reversível, que quando torna-se prolongada leva à lesão celular irreversível. Aqui um doente chocado, aqui um doente que evoluiu com piora do choque, com uma cianose fixa, isso muitas vezes significa choque refratário. Qual é a função do nosso aparelho cardiovascular? É transportar oxigênio e glicose para os tecidos, para que possa ocorrer o metabolismo oxidativo e manter as nossas células, os nossos tecidos viáveis, né? É o que está escrito ali. E também a remoção de produtos, né, metabólitos, principalmente o CO2. Aqui eu tenho a entrada da glicose na célula, eu tenho duas fases ali no metabolismo, né, dessa glicólise, da glicose, uma fase anaeróbica, onde gera duas moléculas de ATP, e a entrada do piruvato no ciclo de Krebs, onde você tem a fase aeróbica, onde você gera uma quantidade muito maior de ATP. Então, isso é o normal. Por isso, nós estamos aqui conversando, né? Isso é necessário para essa geração de ATP, para a produção de proteínas, né? Integridade da bomba de sódio e potássio, ali, da membrana celular, o funcionamento do DNA, do RNA, os produtos metabólicos, tudo consome energia e é o ATP que fornece essa energia, né? Esse transporte para os tecidos, né, do oxigênio é feito através do sangue.
grande circulação, pequena circulação, né? Eu tenho ali o coração com as 4 câmeras, né? O ciclo cardíaco, a sístole, a diástole, tudo isso é fisiologia, né? Como que ocorre a sístole, como que ocorre a diálise, quais são os determinantes do volume sistólico, pré-carga, contratilidade, pós-carga, isso multiplicado pela frequência cardíaca gera o débito cardíaco, o que é a pressão, o gradiente de pressão que faz com que o sangue se move nesses compartimentos arterial, capilar e retorno do sangue à câmara direita, né? Para que haja uma boa contração ventricular, temos lá a lei de Frankenstein, né? Que existe há mais de 100 anos, né? Quanto maior o estiramento do miócito, melhor a força de contração, melhor o volume sistólico. Vejam, isso foi dito em 1918, isso é válido, né? Isso é fisiologia cardiovascular. A gente pode medir essas pressões de enchimento, uma delas é a pressão venosa central, com um catéter colocado dentro ali da cava superior do ato direito, né? E a gente chama isso de pressão venosa central. O que é a pressão arterial? É o débito vezes a resistência vascular sistêmica. A gente tem que ter uma autorregulação da pressão arterial para manter a perfusão dos órgãos. Quando isso cai abaixo de 60, eu comprometo a perfusão dos órgãos. Isso faz com que ocorra lesão desses órgãos, disfunção, injúria. Existem mecanismos compensatórios quando a gente tem perda de volume intravascular. Compensatoriamente, o que o organismo faz? O organismo eleva a resistência vascular sistêmica e redistribui o sangue de territórios, por exemplo, pele, subcutâneo, para órgãos nobres, leia-se coração e sistema nervoso central. Por que isso ocorre? No primeiro momento, com o objetivo de manter a pressão arterial, né? Então, a função do sistema circulatório é manter a perfusão tecidual, levar oxigênio e remover produto do metabolismo. Eu posso olhar o que está acontecendo ali a nível tecidual, que a gente chama de marcadores da perfusão tecidual, né? E aí tem um que é muito importante, que é o lactato. E outra é SbCO2. O que é o lactato? Né? Aqui, primeiro, a relação entre oferta e consumo de oxigênio. Eu estou oferecendo oxigênio aos tecidos, o tecido está extraindo, está retornando. Se eu pego esse meu catéter que está lá dentro do lado direito e colho um sangue e faço uma gasometria, eu tenho a saturação da hemoglobina pelo oxigênio no sangue venoso central, que é um catéter dentro do ato direito. É isso aqui, né? Eu tenho ali o catéter dentro do lado direito e eu tenho ali uma gasometria arterial desse sangue colhido e me dá a informação da saturação de oxigênio, saturação da hemoglobina pelo oxigênio sangue venoso central. Chama-se SbCO2. O valor normal dela é 70%. Se ela está baixa, significa que eu estou ofertando pouco ou os tecidos estão extraindo muito. Então, é importante que eu tenha acesso a essa informação. Isso me dá informação a respeito da oferta e consumo de oxigênio. Em relação ao lactato, eu acabei de mostrar para vocês o metabolismo normal, oxidativo. Se eu tenho falta de oxigênio, o piruvato não entra no ciclo de Krebs para geração de ATP, né, na mitocôndria, e aí você vai ter o piruvato gerando lactato, né? E esse lactato é ácido lático, gera hidrogênio, causa acidemia, né? E existem várias causas de elevação do lactato. A principal que a gente está falando é a hipóxia tecidual. Aqui, os tipos de choque: hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivo, distributivo. Um exemplo de choque hipovolêmico é a hemorragia digestiva. Um exemplo de choque cardiogênico é o infarto agudo do miocárdio. Um evento de choque obstrutivo, né? São os 3 principais: embolia pulmonar, tamponamento pericárdico e pneumotórax hipertensivo. E o choque distributivo, o principal exemplo é o choque séptico. Perfis hemodinâmicos, de acordo aí com o que eu acabei de falar: choque hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivo, distributivo, né? Olhando ali débito, pressão venosa central e resistência vascular sistêmica. No choque hipovolêmico, o débito cardíaco está diminuído, as pressões de enchimento, a PVC, vai estar baixa e a resistência vascular sistêmica, compensatoriamente, vai estar elevada, né? Como está ali, ó, diminuído PVC, diminuído débito, resistência vascular sistêmica elevada.
E também a gente não deve esquecer de ver os marcadores de perfusão tecidual, que é o lactato e a SVCO2, né? Então, vejam, eu quando vou lá tratar meu doente que entrou com hemorragia digestiva, que está evoluindo chocado, e eu tenho que tomar providências em relação ao choque, eu preciso ter esse tipo de informação também, né? Qual é o tipo de choque, né? Como é que eu caracterizo de acordo com os perfis hemodinâmicos, como é que eu reconheço o choque, o que, que eu vou olhar no choque, como é que eu interpreto as variáveis de perfusão tecidual, que eu acabei de mostrar, que atitudes eu tenho em relação à abordagem do paciente. Vejam, é um mundo de informação que é necessário, por isso o curso de medicina é um curso longo, né? São 6 anos de curso aí para que a pessoa seja formada, mais adiante ele vai fazer residência médica, para poder, quando está diante de um paciente, poder raciocinar e decidir qual é o diagnóstico e que decisão terapêutica ele vai tomar. Para que isso seja feito, quer dizer, chegar ao diagnóstico e, a partir dali, decidir as intervenções terapêuticas, é um trabalho grande, é um trabalho mental grande. Eu preciso ter dados armazenados, olhar o doente, olhar exame, rever o doente, raciocinar, interpretar, excluir possibilidades e decidir o que eu vou fazer com o doente. Não é fácil, não é fácil. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Esse caso clínico, a gente está vendo 3 opções. Eu mostrei várias outras opções de patologias que a gente vai discutir, mas isso vai ser na semana que vem, né? Hoje eu falei para vocês da doença hepática crônica, da hemorragia digestiva e do choque, né? Perguntas. O que vocês entenderam? O que vocês não entenderam? Por favor. Eu não tenho dúvida alguma, tá tudo certinho. É mesmo, Fernanda? Se eu perguntar para você na prova assim, qual é o perfil hemodinâmico do choque cardiogênico, o que você vai me responder? Você vai ter que olhar a aula, concorda? É, sim. Tem que olhar. Não, só prestar atenção aqui não é suficiente, não. Você tem que olhar a aula. Porque, na verdade, a prova, né, é de acordo, ou digamos assim, extraída as questões do que eu falo em sala. Então, quando eu pergunto, vocês entenderam? Tem alguma pergunta? É exatamente esse momento para poder esclarecer as dúvidas, né? A prova vai ser no final, se eu não me engano, é no final de setembro para vocês. Eu posso até ver aqui, deixa eu ver a data aqui certinho, para te falar para vocês. Onde é que é? 27/9. A nossa avaliação é 27/9. Então, a gente ainda tem algumas aulas aí para poder conversar. Muito bem. Nenhuma dúvida? O perfil hemodinâmico do choque cardiogênico é débito cardíaco baixo, pressões de enchimento elevadas, PVC elevada e resistência vascular sistêmica elevada também. Esse é o perfil hemodinâmico do choque cardiogênico. Nenhuma dúvida mais? Então, vocês podem colocar o nome, a matrícula e sair. Um abração para vocês, amanhã descansem, que é feriado. Tá? Um abraço aí, até semana que vem. Obrigada, professor. Não tem nem como descansar, já tem prova quinta. Um abraço, então. Estuda, então. Estuda. Que aí tira 10 na prova. Um abraço.
Oi. Gabriel, está ouvindo? Gabriel, as aulas estão no AVA. É só você abrir o AVA que as aulas estão lá. Entendeu? Mas aí você tem que dar um jeito de ver. Vai na secretaria e vê. As aulas eu coloco no AVA. Estão todas lá. Um abraço.